Olá pessoal, então vamos nós aqui para mais um vídeo sobre... Agora a gente vai entrar um pouquinho no mundo do Instagram, então sobre entendendo o algoritmo do Instagram, tá? Já conversamos, já falamos um bocado aí sobre o LinkedIn, a questão de como criar um perfil bacana no LinkedIn. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Instagram. O que é que a gente pode falar sobre o Instagram em relação ao algoritmo do Instagram? Como é que os programadores, os desenvolvedores do Instagram, eles elaboraram o algoritmo, a programação, os códigos, para que como é que o Instagram recomenda, quais são as postagens que a gente visualiza. Por uma questão intuitiva, a gente consegue entender que normalmente a gente vai ter uma quantidade de amigos, pode ser 500, 200, 1000 ou mais amigos, mas o Instagram ele seleciona aqueles conteúdos que a gente vai visualizar, amigos ou contatos, porque não necessariamente tem que ser um amigo, alguém próximo, pode ser um perfil de uma empresa, o perfil de alguma faculdade, por exemplo. Então vamos tentar entender um pouquinho do algoritmo do Instagram, tá? Então, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho sobre o Instagram, uma introdução. Imagino que boa parte das pessoas que vão estar assistindo esse vídeo aqui já utilizam o Instagram, já devem ter um acesso. Só que o que é o Instagram, quando surgiu, quando é que ele estourou enquanto ferramenta? Então, é interessante a gente trazer alguns dados, tá? São dados de 2018, mas já mostram o tamanho do Instagram já em 2018. Então, em questão de usuários ativos, o Instagram ele já tinha mais de 1 bilhão de usuários ativos, tá? Isso em 2018. A tendência é que de 2018 para cá esses dados tenham crescido bastante, né? Então, além desses 1 bilhão ativos, mais de 500 milhões acessam a plataforma todos os dias, tá? Então, imagina o quantitativo de acessos, mais de 500 milhões todos os dias, tá? O que mais sobre o Instagram? Sobre o Instagram Stories, né? As histórias, as postagens que a gente pode fazer, que o Instagram se inspirou no Snapchat e passou a colocar os stories. Então, 500 milhões de conta usam o Instagram Stories, tá? Ó, o mesmo quantitativo de pessoas que acessam diariamente usam o Instagram Story todos os dias. E 1/3 dos stories mais visualizados são de empresas, certo? Então percebe um potencial que tem aí para se fazer negócio dentro do Instagram. 1/3 são de empresa, tá? Dos stories visualizados. Outro dado aqui também, todos de 2018. Os jovens adoram a plataforma, tá? 71% dos usuários do Instagram têm menos de 35 anos. Então, ó, de acordo com o perfil de uma empresa, de acordo com um perfil profissional que alguém quer criar, que alguém quer divulgar dentro do Instagram, é interessante a gente ter essas informações para entender o potencial da ferramenta, para entender também o público-alvo, quais são aquelas pessoas que mais fazem uso da ferramenta. Então aqui só para a gente trazer alguns dados iniciais sobre o Instagram. E aí, interessante o título aqui, né? Hackeando o algoritmo do Instagram. Como é que a gente faz para tirar o melhor proveito do que o Instagram tem para nos oferecer, tá? É vital entender que a gente, compreendendo o algoritmo, compreendendo esse código, essa programação que os desenvolvedores do Instagram fizeram, se a gente tiver um entendimento maior, a gente consegue buscar aqueles resultados que mais nos interessam, seja divulgar o meu perfil pessoal, seja comercializar algum produto no Instagram, aumentar o meu número de seguidores. Então, vamos tentar entender um pouquinho, vamos tentar fazer esse hackeando o algoritmo do Instagram, tá? E aí, pra gente começar é o seguinte, ó, desde 2016 o Instagram atualizou seu algoritmo. Então, antigamente o Instagram, ele mostrava no feed de notícias aquilo que era apresentado para os seus usuários, eles eram mostrados de acordo com o tempo. Ou seja, quando a gente passava a navegar na ferramenta, a gente visualizava os posts mais recentes. As pessoas que tivessem postados naquele instante em que a gente acessou, a gente iria visualizar o post mais recente.
Só que desde 2016 o Instagram atualizou e aí não é mais só por ser o post mais recente, mas sim aquele que tem mais a ver com o usuário. Então o Instagram passou a analisar interações, se você curte ou não a postagem da determinada empresa ou pessoa de um perfil, interações via direct, se você visualiza os stories. O Instagram passou a considerar vários fatores para selecionar aquele conteúdo que vai ser apresentado no seu feed de notícias, tá? Então, o objetivo era tornar a plataforma mais personalizada, focando na tão desejada experiência do usuário. Então, um exemplo para a gente tentar entender isso é o seguinte: você está curtindo, comentando, então, deu curtida, apareceu alguma foto ou vídeo, você comentou ou enviou alguma informação pelo direct. Então, o Instagram percebe que você comenta, curte muito assuntos de moda, ou humor, ou talvez de esporte. E aí o Instagram ele vai entender que isso que você está comentando ou curtindo é algo que lhe interessa. É algo que é do interesse do usuário. Daí, de acordo com essa preferência, o Instagram vai selecionar aquilo que deve ser apresentado no seu feed nas próximas interações. Nas próximas vezes que você acessar a ferramenta, o Instagram vai selecionar os usuários, os perfis e o conteúdo que deve ser apresentado para você de acordo com essas suas interações anteriores. O que você curtiu, o que você comentou, o que você enviou de direct. Então, a gente sabe, por exemplo, que indo na ferramenta, indo no Instagram, a gente tem uma parte de explorar, né? Nesse explorar, é um grande exemplo que o Instagram nos dá, que o conteúdo que ele mostra pra gente é de acordo com as nossas interações. Então, esse explorar daqui, por exemplo, a gente consegue visualizar que tem muito conteúdo de esporte, né? Aqui, bolas de vôlei, umas pessoas jogando basquete, Felipe Luiz, todos os conteúdos voltados a esporte. Então, cada pessoa, se abrir o seu aplicativo agora do Instagram, vai perceber que o seu explorar é personalizado. O Instagram ele já faz isso de acordo com as interações das pessoas. Tudo aquilo que você comentou, curtiu, o Instagram vai entendendo como sendo algo da sua preferência. Então, é interessante usar palavras-chave nas legendas das publicações. Então, se a gente quer atingir um público maior, se a gente quer que nosso conteúdo seja visto pelo nosso público-alvo, de acordo com o nosso objetivo na ferramenta, é interessante usar hashtags, é interessante que a gente coloque um texto com a quantidade grande de palavras, não tão grande, mas uma quantidade ideal, bacana, e que essas palavras-chave tentem remeter o máximo ao conteúdo que eu estou postando, à minha área, né? Então, entende que tudo isso vai ser utilizado pelo Instagram. Uma outra novidade é a preferência pelo conteúdo mais recente. Então, o Instagram mudou o seu algoritmo em 2016, mas ele ainda dá preferência para conteúdos mais novos. O Instagram, na hora de selecionar qual conteúdo vai ser apresentado, uma postagem mais recente ela tem uma tendência maior de ser apresentada no feed ou no explorar para um usuário. Então, quanto mais acesso, quanto mais abrangência um perfil, uma pessoa quiser ter no seu Instagram, é interessante que essa pessoa faça postagens diárias. Uma vez que o conteúdo mais recente, ele também vai ter uma certa preferência para ser apresentado no Instagram, tá? Além disso, relacionamento, curtidas, comentários, visualizações, tá? Como a gente tinha comentado aqui, tudo aquilo que você curte, tudo aquilo que você comenta, direct que você envia, tudo isso serve de informação para que o Instagram entenda que aqueles perfis que você está interagindo são perfis com conteúdo que você quer ver em novas postagens. Então, nas próximas vezes que você acessar o Instagram vai trazer para vocês conteúdos relacionados a aqueles perfis que você estava interagindo. Fatores menos relevantes. Alguns fatores não são tão relevantes em relação ao algoritmo do Instagram. Por exemplo, a frequência.
a regularidade com que seu seguidor acessa o Instagram. Não vai impactar muito a frequência, o quanto que o seu seguidor ele entra no Instagram. Se ele entra todo dia, se ele entra hoje, só vai entrar daqui a uma semana. A quantidade de seguidores, os perfis seguidos pelos seus seguidores. Então, se o seu seguidor segue várias outras pessoas ou outros perfis, isso aí não vai ser tão relevante, não vai ter muita influência no algoritmo do Instagram. Tempo de uso, quanto tempo eles passam conectados ao Instagram. Então, um tempo também que, não só a quantidade de acesso, mas o tempo que aquele seu seguidor passa conectado também não vai ter tanto impacto, né? Não é tão relevante na hora do Instagram selecionar qual conteúdo vai ser apresentado. Então, essa era a ideia inicial. A gente ainda vai falar sobre Instagram. Vamos falar sobre os stories, vamos falar sobre como construir um perfil interessante, um perfil agradável, um perfil que atrai as pessoas. Vamos falar sobre Instabio, certo? Então fica aqui com a gente, se inscreve para poder receber os próximos vídeos, curte também e a gente se encontra já já. Até mais!